No livro O Céu e o Inferno, uma das 5 obras básicas da codificação do Espiritismo, Allan Kardec esclarece os acontecimentos que habitualmente surgem quando nós desencarnamos. O principal objetivo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Kardec procura demonstrar não só a imortalidade do espírito, mas também a condição que o espírito vai usufruir no mundo espiritual. E vai usufruir como? Vai usufruir como consequência dos seus próprios atos. Então nós, do lado de lá, quando o nosso corpo morrer, o nosso espírito mantém-se vivo e nós iremos responder pelos nossos atos, não só da presente reencarnação, eventualmente de outras existências anteriores. Este livro, O Céu e o Inferno, divide-se em 2 partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, mostra factos como, por exemplo, a morte de crianças, seres nascidos com deformações ou deficiências, acidentes ou desencarnos coletivos e uma série de situações que apenas através da imortalidade da alma, de aceitarmos a reencarnação, essas coisas se explicam satisfatoriamente. Kardec então procura elucidar temas como, por exemplo, os anjos, céu, demónios, inferno, purgatório, o temor da morte, a proibição mosaica de Moisés sobre a evocação dos mortos e muitos outros assuntos. Apresenta também a explicação espírita, que é contrária às doutrinas das penas eternas. Morreu, não foi bom, vai arder nas profundezas do inferno eternamente. Nós, os espíritas, não comungamos desse princípio. E a segunda parte do livro, resultante de um trabalho prático, de sessões espíritas, reúne casos acerca da situação do espírito durante e após a desencarnação. Essas situações são exemplificadas com pungentes comunicações mediúnicas. Vale a pena nós lermos O Céu e o Inferno. São depoimentos, no caso concreto, de criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, mas também espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas e também aqueles que se encontram em expiação terrestre. Ora, percebe-se, através do estudo desta obra, percebe-se claramente os estados de perturbação de alguns desses espíritos. Perturbações que são acrescidas pelas consequências das mortes violentas que tiveram. Vejamos, por exemplo, a comunicação feita pelo espírito de Verger, que era um jovem padre que assassinou o Monsenhor Ciboure, arcebispo de Paris, quando estava a sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont. Verger cometeu o assassinato no dia 3 de janeiro de 1857. E no dia 30 do mesmo mês, ou seja, 27 dias depois, ele é executado na guilhotina. E, curiosamente, ainda no mesmo dia do seu desencarne, após a execução, ocorreu a sua primeira comunicação. Antes da execução, este jovem padre não sentia qualquer remorso, mas depois da pena de morte, além de tomar de imediato consciência do seu erro, agora sentia medo em encontrar o espírito do arcebispo. O espírito recém-desencarnado sentia-se enlouquecido, temeroso, sobretudo pelo castigo que agora aguardava. E 3 dias depois, esse mesmo espírito continua a narrar as suas sensações e os seus sentimentos. Agora ele percebe
que já não é deste mundo, já não está no mundo material, e confessa que está mais livre. Este mais livre quer dizer que não tem o atrapalho da matéria, não tem o atrapalho do corpo. Quando nós deixamos o nosso corpo, o nosso espírito fica mais liberto. Quando interrogado se foi punido, o jovem padre concorda que sim. Reconhece agora a sua falta e pede perdão a Deus, dizendo acreditar na sua justiça. São dele as seguintes palavras. Claro que palavras colhidas numa sessão espírita, através de um médium. Sou punido pela consciência da minha falta de fé em Deus. E era padre. E porque sei agora que não devemos cortar os dias de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso. O remorso de ter retardado o meu adiantamento. Temos então aqui, a partir desta comunicação, o esclarecimento da brusca morte do jovem padre executado. Além disso, quando os espíritos apresentam sentimentos confusos após o desencarne, quase sempre isso resulta do remorso pelo crime que praticaram. Contrário, no caso dele, ao que sentia quando estava vivo, não tinha nenhum tipo de arrependimento. Depois de executar, tinha. E um outro facto também muito curioso, em relação a este mesmo caso, o arcebispo assassinado é evocado por Kardec e esclarece, vejam bem, o espírito assassinado, esclarece que perdoa ao jovem padre e que orava por ele. Monsenhor Cibul acrescenta que, embora presente na sessão espírita onde ele se manifestou, não se mostrou, de modo a que ele, o jovem padre, o pudesse ver para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que já era um sinal de remorso, para Monsenhor já era um castigo. Então o arcebispo morto mostrava-se benevolente, não aparecendo ao padre, perdoando-lhe e orando pela sua melhora. Contribui assim para a libertação de Verger e também do seu próprio espírito. Verger acrescentara a agravante de não se ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para, entre aspas, a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e agora, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. É indispensável para nós. Quando tomamos consciência dos nossos erros, de imediato nos devemos arrepender. Não chega. É o início, ótimo, mas agora temos que reparar a falta cometida. Enquanto não nos arrependermos e repararmos as faltas, o nosso espírito não fica redimido. Quando Allan Kardec assistia agora a uma outra reunião, até com caráter intimista, de 7 a 8 pessoas, realizada em Bruxelas, na Bélgica, a 13 de setembro de 1864, foi pedido a um médium que tomasse um lápis, sem que eles tivessem feito sequer uma evocação. Um espírito quis comunicar. E, possuído de extraordinária agitação, o médium começou a traçar letras muito grandes e depois rasgou o papel, passando da psicografia à psicofonia. Deixou de escrever e começou a falar. Arrependo-me, e deu o nome, Latour. Este Latour foi um assassino condenado pelo júri de Foix, uma cidade francesa, e executado em setembro de 1864. Diz ele: pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes. Desses crimes que, ignorados dos homens,
são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas, que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Como que uma chamada de atenção para a nossa responsabilidade de sermos bons educadores. Acreditam que com polícias e soldados se previnem crimes. Que grande erro. E os padres, apesar dos casos criminosos que conhecem, só têm uma fraca noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Aqui os espero no mundo espiritual. E quando a venda que encobre a verdade se romper para eles, então aceitarão e se prosternarão aos pés do Eterno, a quem desprezaram, e serão felizes em se humilhar para que seus pecados e crimes sejam revelados. Hão de compreender então a virtude da prece, a virtude da oração. E ele continua: orar é amar, e amar é orar. E eles amarão o Senhor, e lhe dirigirão preces de reconhecimento e de amor, agora regenerados pelo sofrimento. É, pois, que devem sofrer, que pedirão, como eu peço, a força necessária para me sobrepor ao sofrimento e à expiação. Deixando de sofrer, hão de orar ainda para agradecer o perdão merecido pela sua submissão e resignação. Agora sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal. Mas, sem repressão, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Falível é, porém, a justiça dos homens. Uma pequena e única falta leva o homem ao cárcere, que não deixa de ser um foco de perversão. Daí sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e pelos maus conselhos que ele ofere. Ainda assim, mesmo que a sua índole seja boa e forte, para não se corromper, de lá saindo, ele vai encontrar fechadas todas as portas, retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. E nós sabemos que é verdade. Quantas vezes aquele que cumpre a sua pena numa cadeia, ao sair não encontra, e ao sair regenerado, só dificilmente consegue encontrar mãos que o auxiliem, mãos que o apoiem. E continua Latour: obrigado, meu Deus. Na próxima existência, quer ele dizer, na próxima reencarnação, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados, àqueles que sucumbiram, a fim de que eu os consiga preservar na queda. Obrigado a vós que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou agora mau. Quando pensardes em mim, não façam o meu retrato pelo que de mim vistes, mas o de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. A Deus, invocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. Então são realmente comunicações pungentes dos espíritos que se arrependem. São 5 casos de arrependimento sincero. O de Verger, como já vimos, o assassino do arcebispo de Paris, Lemaire, que também foi decapitado, Benoist, um frade sem fé, o espírito de Castelnaudary, assassino do seu próprio irmão e da sua esposa, o Jacques Latour, também decapitado,
E ainda depois, no fim, há um estudo precisamente sobre este espírito de Jacques Latour. Ora, destas extensas elucidações e de alguns espíritos superiores, podemos concluir do estudo deste livro o seguinte: quase todos os que sucumbem violentamente, não se verificando bruscamente a separação do espírito do corpo, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. Tendo falido com conhecimento de causa, já sabendo a diferença entre o bem e o mal, mais terríveis lhes são os sofrimentos, os quais, apesar de tudo, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo, agora, o fim desse sofrimento, confortados pela esperança. Os crimes, mesmo se não forem julgados pela justiça humana, o serão pelas leis divinas. O crime não resulta dos atos, e não do castigo, mas do castigo infligido, e não do castigo infligido pelos homens. São Luís esclarece, o espírito de São Luís esclarece: quem se quiser desembaraçar de obsessões, o meio é fácil. É orar pelos obsessores. Contudo, é precisamente isso que muitas vezes não se faz, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados, fórmulas apenas, que, aliás, até esses espíritos muito divertem. Uma outra informação para a nossa orientação: o sono não existe para os espíritos criminosos. Ainda que se mantenham muito tempo na erraticidade, e este muito tempo podem ser séculos, apreciarão todo esse tempo como se estivessem encarnados. Isto é, o tempo parecer-lhes-á mais longo do que quando estavam na Terra. Ainda aprendemos também que, apesar da sua inferioridade, os espíritos, mesmo os perversos, os da mais grosseira natureza, são sensíveis aos efeitos da oração, aos efeitos da prece. Contudo, outros há que, esclarecidos, os tais intelectuais às vezes, e de desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos. Crescem em intelectualidade, estagnam em moralidade, troçando esses de tudo e até mesmo do que há de mais sagrado. Não se comovem a nada e nem sequer dão tréguas ao seu cinismo. Quantas vezes nós, nas sessões espíritas, encontramos este tipo de espíritos que vêm com uma sobranceria absoluta, não respeitando o diálogo que muitas vezes se pretende manter com eles para os esclarecer, não aceitam. Então chegamos à conclusão que a prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, a prece nada adianta. Senão, quando se vislumbre, ainda que seja uma tenue sensação de arrependimento. Aí, começando ela a germinar nas suas consciências, a prece vai ter efeito. Então, a ineficácia da prece para esses orgulhosos também é para eles um castigo. Um castigo infligido por Deus? Pergunto eu. Não. Deus não castiga, Deus não permeia. Tudo é fruto do nosso merecimento. O que fizemos de errado vai nos trazer sofrimento. O que vamos fazendo de certo, de correto, traz-nos felicidade, traz-nos alegria, traz-nos paz de espírito, traz-nos paz de consciência.
Então, a prece só alivia os espíritos não totalmente endurecidos. Continuando com o estudo da obra, chegamos ainda a esta conclusão. No mundo dos espíritos, no mundo espiritual, de onde viemos e para onde iremos, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E destas, as que tenham mesmo escapado à lei dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Porque as leis de Deus são um código divino onde está expressa a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas, e essas leis revelam-se nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e ligado com admirável cuidado para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. Deus permite que todos nós nos possamos reabilitar, desde que nos arrependamos, corrijamos as faltas e consigamos ter força necessária para não as repetir. Então, as mínimas aspirações são consideradas, são recolhidas pela bondade de Deus. Se, ao contrário, nós raciocinarmos em termos dos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e os pequenos criminosos. Isto para nós vermos que não tem senso a questão das penas eternas, porque seriam tomados do mesmo jeito grandes e pequenos criminosos, os primários e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Fizeram mal, foram para o inferno, lá ficam a arder. Ora, para nós espíritas, este dogma não oferece nenhuma tábua de salvação às almas que se encontrassem nessas condições. Ora, uma falta momentânea não pode acarretar uma condenação eterna. E qualquer benefício que porventura houvessem feito, de nada lhes valeria. Ora, de que lado, pois, a verdadeira justiça? De que lado a verdadeira bondade? Como sugerir a pessoas sensatas que um espírito, isto é, algo imaterial, espírito tem desencarnado, tem matéria? Não tem. É o princípio espiritual. Como é que nós, em algo puramente imaterial, poderíamos fazer sofrer com o contacto do fogo material? Não temos como. É absurdo. É absurdo, e é por isso que tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, agora não se dá quanto à dor moral do condenado. A dor moral após a morte física. Então, aí não há paninhos quentes. As nossas dores morais são terríveis. Os mais variados testemunhos têm sido dados pelos espíritos desse sofrimento moral. E eles nos ensinam que essas dores são superlativas, são muito maiores que qualquer dor física, por mais excruciante que ela seja. Não há nenhuma doença no corpo que inflige a dor que se compare à dor do espírito sem corpo, do outro lado da vida, atormentado pela consciência, as chamadas dores morais. Então, pensando nisto, temos dois caminhos: orientarmos o nosso viver pelo bem, pela paz, pelo amor, pela fraternidade,
pela caridade. E lembrarmos-nos daqueles que ainda não tendo conseguido orientar o seu viver nesse sentido, orar por eles. Orarmos por todos os espíritos sofredores nas nossas preces, a fim de que eles possam beneficiar desse bálsamo do mesmo jeito que, se calhar, um dia nós também beneficiaremos das preces de outros. Não sei se querem perguntar alguma coisa em relação a tudo isto que dissemos. Céu e inferno não existem. Não existem enquanto sítios físicos. O que é o céu? O que é o inferno? Se eu já singro nesta reencarnação, pautado pelo bem e de acordo com as leis de Deus, eu tenho a alegria própria dos justos. Essa alegria vai-me trazer felicidade e paz de consciência. Eu estou no céu. Ao contrário, mauzito, ignorante das leis do amor, vou semeando o mal por tudo quanto é sítio. Eu vou ter a minha consciência constantemente acusatória e atrapalhada. Eu estou no inferno. Então podemos dizer que céu e inferno, não sendo sítios, são estados de alma, criados não por Deus, criados por nós próprios, consoante como nos comportamos diante da vida, diante dos sãos compromissos que assumimos nas reencarnações. Se justos, céu; se injustos, inferno. E vai demorar tanto, se mal-estar espiritual ou dores morais, durará tanto mais, quanto mais graves sejam as faltas que eu pratique. Tudo é proporcional à gravidade do que nós provocarmos. Do mesmo jeito, quanto melhor e mais bem nós fizermos, maior será a nossa alegria e a nossa felicidade. E isso, tenho a certeza, que a maioria de nós já passou por essa sensação agradável de quando fazemos o bem. O nosso coração fica tranquilo, fica sereno. Quando a nossa consciência nos acusa, ela fica pesada. Perdemos o sono, perdemos o apetite, não estamos bem de maneira nenhuma. E às vezes nós pensamos que a culpa é do sítio onde nos encontramos. E mudamos. Só que esquecemos que nessa mudança nós vamos e somos os mesmos. Então o desagradável que eu posso ter em Portugal é o desagradável que me vai acompanhar para a França, para a China, para a Etiópia, para onde quer que eu vá, porque eu sou o mesmo. Tudo vai comigo, tudo que é meu vai comigo. E aí não vale às vezes a pena essas tentativas de mudança, porque isso é um engano ao próprio espírito que não resulta. E por vezes fazemos pior. Saturamo-nos do viver, suicidamo-nos. É o pior dos erros que nós podemos fazer, porque nada mudou. Com o nosso suicídio, nada dos nossos problemas mudaram. Eles estão connosco, acompanham-nos. Agravado agora pelo facto de que eu pus termo à vida. E a vida é algo sagrado, que Deus nos concede para nós irmos evoluindo um pouco de cada vez. Então o suicídio, para nós os espíritas, é uma porta falsa. Não vale a pena. Porque nos vamos encontrar connosco mesmo, com nós próprios. E nessa altura, com mais sofrimento, o tal sofrimento moral. Então, se não querem perguntar mais nada, comentar, o que dissemos tem lógica? Digam-me lá. É algo difícil de a gente entender?
Meus irmãos e minhas irmãs, o que me agradou na doutrina dos Espíritos é precisamente isso. Tudo se entende. Simples. É uma matemática simplicíssima. 2 e 2 são 4, acabou. Não é 2 e 2 são 22. 2 e 2 são 4. Não temos nenhum dogma. Não temos nada na nossa doutrina que nos diga tem fé e acredita. Nada disso. Percebeste? O teu coração aceita? Toma como bom. Mas primeiro entende. Se não entendermos, pomos de lado. Ainda não é hora. Ainda não alcançamos o patamar. Lá chegaremos. Todos chegaremos lá um dia. Às vezes demorando mais, outras vezes demorando menos, dependendo do lado em que nós nos colocamos diante da própria vida. Lado do bem ou lado do errado. Então que Jesus nos abençoe a todos.